Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Tu já tentou mudar um hábito ruim sabendo exatamente o que tu precisava fazer? Com força de vontade, com método, com motivação, até mesmo de domingo à noite. E mesmo assim tu não conseguiu? Se sim, eu sei como tu se sente. Eu até sei o que aconteceu depois disso. Tu concluiu que o problema era você, que faltava disciplina e que tu é preguiçoso. Sobre isso eu preciso te dizer uma coisa. Tu tá diagnosticando errado. E quando o diagnóstico tá errado, qualquer tratamento vai falhar, igual na medicina. A verdade é que o teu problema não é falta de força de vontade. É que tu foi treinado a reagir de um jeito específico, por estímulos específicos, em contextos específicos. E agora o teu sistema nervoso executa esses programas de forma automática, antes mesmo de tu pensar. Ah, e outra coisa, o teu erro aqui não é só no diagnóstico. Tu também acredita que consegue mudar isso com motivação, como se motivação fosse mais forte do que 20 anos de condicionamento gravado no teu cérebro. Prazer, meu nome é João, eu sou médico residente em psiquiatria e esse vídeo vai te mostrar exatamente o que tá acontecendo no teu cérebro quando tu não consegue mudar. Eu vou te mostrar 3 mecanismos específicos, a neurociência por trás de cada um e um modelo de 3 etapas para tu parar de brigar com o teu condicionamento e começar a reprogramar ele. Se tu assistir até o fim, a tua visão do que tá acontecendo na tua vida vai mudar e você finalmente vai conseguir entender como melhorar de forma estruturada. Agora, se tu entendeu o que eu disse até aqui, tu percebeu que o condicionamento cerebral é a força que tá te colocando pra baixo. Mas também pode ser a carta secreta na tua manga que vai te fazer vencer tudo e todos ao teu redor. Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso que tu imagine uma cena. Um campo cheio de lama. Tu precisa atravessar esse campo todos os dias. No primeiro dia, tu abre um caminho com dificuldade. Cada passo tem que ter muito esforço, atenção e equilíbrio para não cair. Passando o tempo, no 7º dia, o caminho de lama já tá formado. Ele acabou ficando um pouco mais compactado, quase como uma terra abatida, de tanto que tu passou ali pelo mesmo local. Já no 20º dia, os teus pés vão automaticamente para esse caminho, sem necessitar se equilibrar, porque o caminho já tá estruturado em quase um solo duro. E aqui, tu nem percebe mais que tá escolhendo esse caminho. O teu cérebro vai diretamente pra ele, porque é o caminho mais rápido, fácil e comum, já que tu já fez ele várias vezes. O mesmo vale pro jeito que teu cérebro vê tudo na tua vida. Quanto mais tu faz algo de um jeito específico, mais fácil fica fazer daquele mesmo jeito e menos tu consegue mudar para outro caminho. Isso tem um nome: potenciação sináptica de longo prazo. Na neurociência, cada vez que 2 neurônios disparam juntos uma conexão entre eles, eles ficam mais eficientes. A bainha de mielina, que facilita essa transmissão de informação entre eles, cresce com a repetição, tornando o sinal elétrico até 100 vezes mais rápido do que era antes. Ou seja, tudo isso é substrato físico do automatismo. A sensação de fazer sem pensar, como quando tu aprendeu a andar de bicicleta e nunca mais esqueceu. O problema aqui acontece quando o caminho de lama foi compactado na direção errada. A verdade é que o teu cérebro não consegue distinguir um hábito útil de outro hábito autodestrutivo. Ele só vê um padrão com baixo custo energético e segue o que for mais fácil seguir. O caminho, por exemplo, de comer por ansiedade, o de procrastinar sob pressão, o de se encolher em um conflito, todos eles são rotas neurais compactadas depois de anos de repetição, que facilita tu sempre seguir esse mesmo caminho, mesmo que ele seja ruim pra ti. Mas nem tudo é ruim. A boa notícia aqui é que os caminhos podem ser abandonados e feitos novos caminhos no teu cérebro. Se tu para de caminhar pela rota antiga e cria uma nova, a rota antiga some gradualmente e a nova vai se tornando cada vez mais forte. E é exatamente o que esse vídeo quer te ensinar. Eu quero te ensinar a fazer isso com precisão. Então, vamos lá. Mas para isso, antes, tu precisa primeiro entender por que os teus padrões existem do jeito que existem agora. Se tu não entender isso aqui, não vai adiantar nada. E para isso eu preciso te apresentar 3 mecanismos que são a causa da sensação de travamento na maior parte das pessoas. E provavelmente para ti também é, mesmo sem tu perceber. O primeiro mecanismo é o do condicionamento fantasma. Pavlov, em 1927, utilizou cachorros no experimento dele. Sempre que era hora desses cachorros comerem, o Pavlov fazia um barulho com um sino. Por um bom tempo, ele manteve essa abordagem, até que ele começou a fazer o barulho mesmo sem mostrar comida, sem ter comida no ambiente. O barulho do sino já fazia os cachorros salivarem, mesmo sem ter comida por perto. O sino em si nunca foi a causa da salivação, mas sim a associação que os cachorros fizeram entre o sino e a comida, que criou essa resposta automática no cérebro dos animais. E na tua vida, o sino pode não ser um sino realmente. Pode ser o tom de notificação do teu celular que gera uma leve taquicardia. Pode ser o abrir o computador para trabalhar e sentir um cansaço repentino. Pode ser o sentir ansiedade toda vez que sai de casa. Pode ser muita coisa que talvez tu nem mesmo saiba que criou a associação no teu cérebro, mas que pode muito bem estar impactando negativamente a tua vida. A verdade aqui é que a resposta muitas vezes vem
antes da informação ser processada conscientemente no teu cérebro. Isso é o fantasma. O estímulo condicionado dispara a resposta emocional sem o estímulo original estar presente. E na verdade isso acontece muito frequentemente. Principalmente quando alguma coisa te marcou muito em um momento semelhante no passado. Então o teu corpo ele não sabe a diferença de quando aquilo aconteceu, mas ele age de uma forma segura para te proteger daquilo não acontecer novamente. E é por isso que toda vez que tu vai tentar focar, por exemplo, no teu projeto, a tua mão vai direto pro teu celular. O mecanismo é que em algum momento o teu cérebro achou que aquilo era muito ruim ou difícil e a saída era o celular. Então toda vez ele vai pra essa saída, o caminho mais rápido e mais fácil. E agora, antes mesmo do que tu tá fazendo se tornar realmente difícil, tu já foge. Já o segundo mecanismo é o reforço oculto negativo. Skinner demonstrou em um estudo que o comportamento é moldado pelas consequências. Para entender melhor isso, o reforço positivo é fácil de compreender. Quando algo bom te acontece, o comportamento aumenta, mas o reforço negativo é muito menos visível na nossa vida e muitas vezes é muito mais poderoso. Quando algo ruim é removido, o comportamento que causou essa remoção acaba aumentando com a mesma força, muitas vezes uma intensidade muito maior. E na prática, fica assim: se tu, por exemplo, procrastina, tu sente ansiedade. Aí, quando tu abre o Instagram, a ansiedade vai embora. Então, o Instagram se torna o comportamento reforçado. Não porque ele te deu prazer, mas porque ele removeu esse desconforto, naquele mesmo sentido ali do reforço negativo. Fez sentido pra ti? Então vamos de novo. Se tu é cobrado por algo no teu trabalho, tu sente pressão psicológica. E se nesse caso tu evita o assunto ou concorda forçadamente, a pressão cai. Desse jeito, o teu cérebro acaba entendendo que a evitação é a solução para qualquer problema semelhante que aconteça no teu trabalho no futuro. E infelizmente, o teu cérebro não aprende conscientemente assim como tu. Ele aprende de forma inconsciente. Então, aquela tua resposta que tu dá pra ti mesmo de dizer que tu largou a academia por causa do dinheiro, ele não é interpretado dessa forma pelo teu cérebro. Traduzindo pra linguagem do teu cérebro, ele vê dessa forma: quando uma dificuldade aparece, é melhor eu parar. E assim, ele generaliza pra tudo que é parecido na tua vida. Toda situação que parece com pressão, que parece com dificuldade ou com possibilidade de falha, ele dispara esse mesmo programa de fuga que tu já usou algumas vezes no teu passado. E é por isso que é tão importante a gente entender conscientemente o que tá acontecendo no teu cérebro. Agora, o terceiro mecanismo é o mais invisível de todos, é a modelagem passiva. Bandura, em 1961, mostrou que crianças reproduziram comportamentos agressivos de um adulto sem nunca terem sido ensinadas ou reforçadas para isso. Só de observar o comportamento, o cérebro acabou copiando aquele comportamento. E a verdade é essa: tu não precisa praticar para aprender, tu só precisa ver e sentir. Na neurociência, a gente explica isso com os neurônios espelho, que são células que ativam tanto quando você executa uma ação, quanto quando você observa alguém executar a mesma ação. Para exemplificar, lembra aquele momento que tu viu alguém caindo em público? Tu logo sentiu vergonha ou até mesmo dor, quase como se tu tivesse acontecido contigo, não é? É exatamente isso que acontece com o teu cérebro o tempo todo, mas de forma muito mais silenciosa, obviamente. Quando tu fica em torno de pessoas que procrastinam e reclamam, o teu padrão comportamental acaba virando esse também, mesmo sem você ter dado permissão consciente. Quando tu assiste seguidamente notícias ruins na internet, tu acaba vendo o mundo como um lugar ruim. Tudo mesmo. Tem até um estudo de Christakis e Fowler, que foi publicado na revista médica do New England, que mostrou que hábitos se propagam em redes sociais quase como um contágio de um vírus. Ou seja, a gente não precisa necessariamente conversar com alguém diretamente para ser moldado por aquela pessoa. Basta estar exposto ao conteúdo que essa pessoa cria ou ao ambiente que ela vive. Conteúdo que é consumido por ti é modelagem passiva, mesmo que tu não queira. O algoritmo na internet, no fim, é um programa de condicionamento que mostra pro teu cérebro como pensar e como agir. E infelizmente, se tu não usa as redes sociais de forma inteligente, tu não vai estar no controle da modelagem, mas sim ela vai estar no controle de ti. E agora, passando os 3 mecanismos, eu queria te mostrar algo que raramente se fala quando o tópico é hábito e que muda completamente como tu vai se diagnosticar e se tratar. A verdade é, tu não tem hábitos ruins. O que tu tem são hábitos perfeitos para um ambiente que não existe mais. Se tu parar pra pensar, o comportamento que te trava hoje foi, em algum momento da tua vida, a resposta mais inteligente disponível para tu lidar com o que tu não conseguia lidar naquele momento. O menino que aprendeu a ser invisível em uma casa para não ser alvo de crítica, hoje desenvolveu um hábito de perfeccionismo que, agora adulto, se chama procrastinação. A pessoa que aprendeu que ser produtiva gerava conflito familiar, hoje sente fadiga ou culpa toda vez que vai trabalhar com consistência, por medo desse conflito. O caminho na lama, ele foi gravado por sobrevivência e não por preguiça ou por vontade própria. E esses padrões não são falha de caráter, são formas de lidar com problemas que não funcionam mais no contexto atual. E é por isso
que isso aqui muda tudo sobre como tu vai abordar esse problema. Quando tu realmente parar, olhar pra si e entender o que originou esse padrão na tua vida, tu vai parar de brigar contigo mesmo e começar a trabalhar no teu próprio condicionamento. E diferente do que tu acreditava, a batalha não é com a tua preguiça, é com a associação que já tá gravada no teu cérebro. E aqui tem uma dimensão que eu vejo nos meus pacientes e que eu também vivi, que vai um pouco além da neurociência da superfície. Tem um mecanismo de defesa que é especialmente frequente em pessoas inteligentes e que faz qualquer conhecimento sobre hábitos ser inútil na prática. É a intelectualização. Quando a gente usa ela, praticamente tudo que tu entender sobre o problema vai ser efetivo, mas raramente vai conseguir mudar o comportamento. E sem mudança de comportamento, nada muda. Me diz se tu é assim também. Tu assiste vídeos sobre procrastinação, tu entende todo o mecanismo, tu sai às vezes até mesmo com um vocabulário novo, mas no fim, tu procrastina da mesma forma. Sabe por que isso acontece? A verdade é que conhecimento sozinho não grava caminho no teu cérebro. O que grava a rota é a experiência repetida. E a TCC, que é a terapia com mais evidência científica disponível hoje em dia, funciona exatamente por isso. Ela não pede pro paciente entender melhor ou tentar mais. Ela identifica o par estímulo-resposta e expõe a irracionalidade da associação original e grava um par novo no teu cérebro. E o modelo de tratamento que eu vou te passar agora aqui vai exatamente nessa linha. É uma mudança estrutural da tua consciência cerebral, daquelas que tu vai conseguir sentir diferença no resto da tua vida. Ela tem basicamente 3 etapas: pavimentar, associar e consolidar. A ideia é a mesma do caminho de lama que eu te contei anteriormente. Pavimentar é o diagnóstico. E o diagnóstico é essencial porque tu não pode reprogramar o que tu não conhece. A ferramenta que a gente vai usar aqui para o diagnóstico funcionar é a análise funcional do teu comportamento. Pensa no seguinte: antecedente, comportamento e consequência. Mas a pergunta não é por que eu faço isso, é o que acontece imediatamente antes de eu fazer aquilo. Essa diferença importa muito aqui, porque o porquê eu faço isso convida a racionalização. Aquele mecanismo de defesa que eu falei anteriormente. O que acontece antes disso convida observação do fato. E quando tu começa a mapear isso, tu descobre os condicionamentos fantasmas que operam abaixo do teu limiar do consciente. O horário, o ambiente, a pessoa ou até mesmo o estado emocional que dispara um comportamento automático específico do teu cérebro. Aqui, descobrir o antecedente é descobrir onde a gente vai intervir. Então, depois de tu entender a pavimentação do teu cérebro, a gente utiliza a associação. Essa é a etapa onde a gente realmente reprograma o teu cérebro de fato. E tem uma descoberta na neurociência que transforma isso de teoria para modelo a ser seguido. Em um estudo científico da revista Nature, feito por Nader e colaboradores em 2000, eles demonstraram que toda vez que uma memória condicionada é acessada, ela fica temporariamente instável e pode ser reescrita antes de ser reconsolidada novamente. Isso aqui é essencial para quem quer mudar de vida. Isso abre uma janela de tempo de até 6 horas depois da ativação do condicionamento antigo pra gente tentar reescrever o que significa no teu cérebro. Ou seja, tu evoca levemente aquele estímulo que dispara o padrão que tu quer mudar, né? Mas não faz a exposição completa, só a ativação parcial. E dentro dessa janela, tu insere a nova resposta. Nesse momento, o sistema nervoso recebe os 2 estímulos em sequência e começa a gravar o novo. É como reescrever um CD antigo com algo novo em cima. Volpe chamou isso de inibição recíproca, em 1958. Uma resposta fisiologicamente incompatível com a resposta de fuga. Mas para isso funcionar, a nova associação precisa não apenas ser superior, mas se sentir fisicamente diferente no teu corpo. Porque o condicionamento no fim não é só cognitivo, é fisiológico. E fica tranquilo, no final da última parte eu quero te dar um exemplo real explicando tudo para facilitar o entendimento. A parte final, consolidar, é a etapa que a maioria das pessoas pula. E é exatamente por isso que os hábitos não duram. Lally e colaboradores da Universidade de Londres estudaram como hábitos são formados na vida real. E o resultado foi diferente do que tu já ouviu. A média foi 66 dias para automatização de um hábito, variando de 18 a 254 dias, dependendo da complexidade desse hábito. Ou seja, usando o exemplo do caminho de lama, em média a gente leva 66 dias para conseguir fazer o caminho de lama ficar fácil de transitar. E aqui a curva não é linear. A maior parte da mudança acontece nas primeiras semanas. Mas o platô, o ponto onde o comportamento vira automático de verdade, acontece somente na parte final desses 60 dias. E nesse caso, consolidar significa projetar o ambiente para que o comportamento novo seja o caminho de menor resistência. De nada adianta tu tentar mudar o teu hábito alimentar se o que vai estar de fácil acesso para ti na tua cozinha é somente besteira fora da dieta, entendeu? Nesse contexto, o design ambiental é essencial. É o que torna o comportamento desejado mais fácil do que o comportamento evitado. No fim, a força de vontade é um recurso limitado
que tu vai perder ao longo do tempo. Agora, o design de ambiente, se bem praticado, não se esgota e sempre vai lutar ao teu lado. E como eu prometi antes, para facilitar o entendimento, eu vou te dar um exemplo real da aplicação desse tratamento. Agora, imagina alguém que sempre procrastina. Ela precisa estudar, trabalhar, fazer algo importante, mas sempre adia. Aqui, pensando no pavimentar, o que ela começa a fazer é observar o padrão individual dela, sem inventar a explicação. E ela percebe algo simples. Toda vez que ela senta para começar, surge um leve desconforto, uma sensação de resistência ao esforço. E logo depois disso, ela pega o celular, abre outra aba e por fim evita aquilo. Na hora vem um alívio para ela. Então o padrão dessa pessoa ficou claro: desconforto, fuga, alívio. Só de enxergar isso, ela já sai do piloto automático. Agora entrando na parte de associar, é aqui que a mudança acontece de verdade. Ela senta para a tarefa novamente e deixa o desconforto aparecer. Mas dessa vez ela não vai fugir. E aqui entra o ponto mais importante. Ela precisa colocar uma nova resposta que seja melhor que a antiga e que o corpo sinta diferente. Então ela faz o simples. Começa pela menor parte possível da tarefa enquanto desacelera a respiração e organiza o corpo. E presta atenção nisso. O desconforto começa a diminuir enquanto ela age. Isso muda tudo no contexto cerebral. Porque agora o cérebro começou a aprender outro caminho. Desconforto, ação, alívio. Se não houver essa diferença física, não funciona. Então tem que sentir que é diferente. E por fim, pensando no consolidar, é repetição em ambiente. Toda vez que esse desconforto aparecer para ela, ela vai repetir o processo e ajustar o ambiente para ajudar. Menos distração, tarefa já pronta para começar e o celular longe. Com o tempo, o cérebro para de associar tarefa com fuga e começa a associar com resolução. E é aí que iniciar deixa de ser esforço e vira automático no cérebro. Assim como os hábitos negativos, o hábito positivo agora também automatizou. Se isso aqui fez sentido pra ti, que bom. Mas eu quero te falar algo. Eu não sei onde tu tá agora. Talvez tu já tenha tentado mudar o próprio padrão várias vezes. Talvez até mesmo tu já tenha chegado perto e voltado. Talvez nem tente mais porque concluiu que tu é assim mesmo. Mas o que eu vi nos meus pacientes e o que eu vivi é diferente. O padrão existe porque foi gravado. E o que foi gravado pode ser regravado, com a compreensão de que o estímulo tá disparando uma resposta específica e com a engenharia deliberada de um par novo. O ambiente não moldou só o que tu faz, ele moldou o que tu acha que é possível fazer. E essa é a parte mais difícil de ver, porque ele se parece contigo mesmo. Então essa semana, antes de tentar qualquer técnica nova, faz o que eu te falei nesse vídeo. Tenta, mas tenta de verdade. Tu merece ser uma pessoa melhor pra si mesmo. E se tu se identificou com algum dos padrões aqui, com o condicionamento fantasma, com o reforço oculto, ou até mesmo com a modelagem que aconteceu antes mesmo de tu ter escolha, talvez seja a hora da gente trabalhar disso numa forma estruturada. Mas se esse vídeo fez sentido pra ti, se inscreve aqui embaixo. Meu objetivo com esse canal é ajudar quem quer mudar, mas se sente preso, seja por autossabotagem, por padrões que não consegue identificar ou simplesmente por não entender o que tá acontecendo, de fato. Obrigado e até a próxima. Valeu!